Boa noite! Tudo bem, gente? Que saudade que eu tava de fazer uma live aqui com vocês. Ultimamente eu só faço lá na minha loja e hoje resolvi fazer uma live aqui com vocês. Como vocês estão vendo, estou aqui, ó, no sofá da minha casa. A intenção é essa mesmo, a gente bater um papo. Flor de Lis! Beijo pra você, minha aluna linda, maravilhosa. Me conta como é que tá a tua loja aí. Gente, a intenção é essa mesma, é bater um papo reto aqui da minha casa e fazer um encontro diferente com vocês. Por que que eu quis fazer isso? Porque ontem eu tive uma conversa com o meu marido, acabou a luz aqui em casa, a gente tava conversando, enfim, e a gente tem uns papos bem legais sobre empreender, né? O meu marido, se vocês não sabem, ele também empreende, ele é advogado, então ele também empreende, ele também se atualiza. E aí, a gente sempre bate papos, assim, que são muito massas e a gente tem altos insights, assim. E esses insights, inclusive, vou até dar um spoiler pra vocês, a gente tá com um projeto de fazer um videocast, meu e dele, aqui no sofá da nossa casa, para trazer os insights que a gente tem enquanto empreendedores, ele com a visão dele, eu com a minha visão. E justamente pra gente conseguir compartilhar, porque a gente fala que isso não pode ficar só entre a gente tem que compartilhar. Ele, inclusive, acabou de trazer um cafezinho aqui pra mim. Muito obrigada, meu amor. Tá aqui o café. E assim, gente, o que aconteceu? Ontem a gente tava falando sobre os nossos sonhos, sobre as nossas perspectivas, sobre os nossos objetivos, né? A gente sempre tem esse papo. E aí ontem eu me dei conta em determinado momento em que a minha loja, ela passou de uma loja virtual a um e-commerce que tá começando a rodar como e-commerce. E, gente, vou contar pra vocês, isso é um negócio, assim, que mexe muito comigo. Mesmo, assim, que me emociona de verdade. Quando eu abri a minha loja, lá atrás, há quase 5 anos, né, 4 anos e meio, eu não tinha intenção nenhuma, na verdade, eu não sabia nem do que eu tava fazendo, né? Eu trabalhava em 2 empregos e ainda tinha loja. E aí, quando isso aconteceu, quando eu saí do meu emprego, dos 2 empregos, e eu decidi focar na minha loja, eu falei assim, tá, e agora, o que que vai acontecer? E na minha cabeça, eu imaginei a minha loja vendendo todos os dias e de forma automática, sabe? Uma coisa assim que, hoje eu vou despachar 50 vendas, amanhã eu vou despachar mais 50 e de forma automática. Só que eu não fazia ideia de que isso se chamava e-commerce. Eu não tinha essa ideia, mas eu sabia que era isso que eu queria. Comecei a estudar sobre Instagram, comecei a entender um pouco mais do meio digital, de como funcionava para você prospectar clientes. Comecei a entender que o boca a boca, ele é muito legal até um determinado período, mas você não pode depender somente disso, porque o mundo é muito grande, o Brasil é muito grande, a gente tem bilhões de pessoas na internet. E que o online, pra mim, ele seria o ideal. Ele seria a minha nova casa. Tive que tomar uma série de decisões pra fazer isso nessa época. Eu tinha só R$1.500 em caixa, que era o dinheiro que eu tinha da minha loja. Eu resolvi investir num curso. Eu falei, agora eu vou fazer um curso e eu vou aprender pelo menos um ponto de partida. Eu preciso aprender a pelo menos começar a vender, começar a rodar um pouquinho mais aqui na internet. E começou a funcionar. Eu sou uma aluna muito aplicada, eu fui muito bem. E aí começou a funcionar, eu comecei a vender, comecei a entender um pouco mais. E aí o fato da gente entender um pouco mais e ver as vendas saindo, isso também dá combustível, isso é um combustível para que você queira aprender mais, novas técnicas, novas estratégias para você evoluir, para você melhorar e você conseguir alcançar o teu objetivo, né? Isso foi muito engraçado, porque deu uma virada de chave na minha loja, assim, muito grande. Eu saí de 0 vendas a R$10.000 de faturamento por mês. Gente, isso é um salto gigante, gigantesco. E aí, como eu falei, a proposta de hoje é dividir com vocês o meu passo a passo, porque eu quero deixar isso registrado até para eu ver lá no futuro o que eu tava fazendo e o que eu mudei.
E para dividir com vocês também, porque eu não tenho uma turma de mentoria aberta, eu não tenho hoje uma definição de curso, eu não tenho uma intenção de fazer nenhum tipo de curso aqui, porque a minha intenção é realmente focar na minha loja. Não tem como a gente dividir energia, gente. Esses dias até falei nos stories, assim, tem muita gente que me manda direct e me pede na caixinha de perguntas cursos. Eu realmente não consigo colocar a minha energia 100% em mentoria e mais 100% na minha loja. Quando eu estou dando uma mentoria, quando eu estou com uma turma aberta, eu preciso me dedicar a 155% à minha turma de mentoria, porque é uma responsabilidade muito grande aquela turma estar comigo. Eu sempre falo que eu estou com o sonho das pessoas nas minhas mãos e que eu preciso ajudar essas pessoas a conquistar os sonhos delas. Então é muito complicado, assim, eu não sei me dedicar integralmente a tantas coisas. E nesses períodos que eu fiz as mentorias, eu tentei me dividir. Só que o que acontecia? As mentorias, elas estavam aqui. A minha loja, ela ia fazendo isso aqui. Ela ia lá pra baixo e eu diminuía muito o meu faturamento. Então, isso pra mim era muito difícil ver isso acontecer. Então, defini que agora eu vou abrir algumas lives aqui e vou começar a dividir esse meu aprendizado diário com vocês aqui. Nos últimos dias, eu já tinha um plano muito bem formado. Eu sempre tenho um plano pra tudo, assim. A primeira coisa que eu fiz... Eu acho que desde o momento em que eu comecei a entender um pouco mais de loja online, a primeira coisa que eu vou te dizer para vocês fazerem aí é planejamento. E aí é muito fácil soltar isso para vocês, né? Ah, tem um planejamento, né? Como que se faz um planejamento de uma loja? Primeira coisa que você vai fazer, beleza, chegou o fim do ano, então eu vou olhar para o ano que vem. O que eu quero para o ano que vem? Eu quero chegar fim do ano tendo um faturamento, uma média de faturamento de 20 mil reais. Eu quero chegar no fim do ano tendo uma média de faturamento de 1 milhão de reais. E o que eu tenho que fazer? Depois que você olhar para o ano inteiro, você começa a dividir mês a mês. Beleza, para eu chegar numa meta de faturamento anual de 1 milhão, quanto que eu tenho que faturar por mês? Eu tenho que faturar 33 mil por mês, 66 mil por mês, não sei de cabeça quanto que isso dá. Comece a dividir por mês. Beleza, você já sabe a tua meta mensal de faturamento. Depois que você tem a sua meta, é fácil de você visualizar a sua meta diária. Você precisa ter uma meta diária para você bater a tua meta anual, inclusive. É óbvio que isso oscila um pouco. Tem dias que você vai vender mais porque você constrói uma campanha, tem dias que você vai vender menos, mas você precisa ter esse norte. Depois que você estabelece a sua meta de faturamento, você olha para o calendário. Lojas precisam trabalhar com calendário. Por que calendário? Porque a gente tem uma série de datas comemorativas no ano. E foi isso que eu comecei a entender um pouco mais. Que essas datas comemorativas, na realidade, elas são feitas e foram feitas para o comércio, elas foram feitas para vender. Então, a gente tem Dia dos Namorados, a gente tem Natal, aí a gente tem dias mais específicos. Por exemplo, se eu não me engano, amanhã é Dia do Gato. Eu, na minha loja, tenho algumas peças de gato, então eu vou fazer algo diferente para gato. Vou anunciar os produtos que eu tenho que são aí, que a gente pode associar a gato. Então, tudo isso, essas pequenas datas, é motivo para a gente começar a fazer campanha. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a estruturar todas as minhas campanhas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô fazendo uma campanha de carnaval agora. É uma campanha que eu já tinha meio que desenhado ela já estava no meu calendário, já estava desenhada, mas eu ainda não tinha fechado a estratégia. E aí, na semana retrasada, eu fechei a estratégia. Falei, tá, o que eu vou fazer? Vou criar um bloquinho e toda vez que vai ser uma campanha de stories, toda vez que esse bloquinho passar, eu vou ter uma condição especial para as minhas clientes. Eu tenho um quadro na minha loja, pena que eu tô aqui na minha casa, senão eu ia mostrar pra vocês. Mas eu tenho um quadro na minha loja, que é um quadro daqueles que você vai desenhando e tal, com caneta. E aí, nesse quadro, eu monto certinho o meu mês. E aí, em cada dia da semana, eu coloco lá, hoje eu trabalhar stories tal peça, hoje eu vou fazer uma campanha de tal coisa, nesse dia eu vou fazer não sei o quê. Então, eu tenho tudo alinhado, eu consigo olhar para isso e eu consigo visualizar muito melhor isso. Hoje, inclusive, um pouquinho antes de vir para cá, eu tava justamente fazendo isso, eu tava fechando até o fim do mês.
Por que que isso é tão importante? Porque a gente consegue olhar com estratégia, a gente não repete muitas vezes o produto, a gente consegue às vezes até repetir o produto, mas fazer uma variação ali com que a pessoa não perceba que você repetiu o produto, ou que brilhe os olhos dessa pessoa, ou que ela deseje muito mais. Então você começa a conseguir variar os formatos, se tratando de rede social, e aí você inclui as suas campanhas dentro desses calendários. Isso é super, super, super importante. Quando eu entendi que eu precisava trabalhar dessa forma, tudo mudou, porque você começa a visualizar de uma forma muito mais ampla e de uma forma muito mais na mão mesmo, fica muito mais fácil de você fazer. Eu tenho toda a minha programação, não de feed, mas de stories, toda ela no meu quadro, então fica muito mais fácil variar os produtos e até vender produto que tá encalhado, assim. Eu tô tendo uma frequência de story shop muito maior do que eu tinha antes, mas eu tenho uma estratégia de story shop que é bem estratégico mesmo. Eu só utilizo story shop quando eu quero zerar a grade. O que é zerar a grade? Eu tenho lá o meu site e eu tenho várias variações de produtos. Por exemplo, eu tenho lá esse anel aqui, esse anel eu tenho no 15, no 16 até no 20. Se ele só tem 2 peças ou uma peça, eu tenho quebra de grade, porque eu não tenho mais todas as numerações. Então, a minha intenção agora é zerar isso aqui, para que eu possa colocar no lugar dele um produto novo com uma variação muito maior de grade e eu consiga vender muito mais no site, que fica muito mais atrativo. Quando a pessoa ela entra no seu site, ela vê que só tem um desse aqui em uma numeração, é muito mais difícil de você vender. Então, quando você consegue eliminar essa quebra de grade, fica muito mais fácil você vender pelo site também. Então, os Story Shops hoje, tudo que eu tenho feito de campanha de Story Shop é muito estratégico. Eu dou realmente um desconto muito maior, mas porque eu quero me livrar mesmo daquele produto, porque eu quero preencher com uma grade muito maior. Então, essa é uma das estratégias que eu tenho usado. E, gente, é incrível. Quando eu falo de manhã, que eu abro a câmera e falo assim, gente, hoje a gente tem Story Shop aqui, preparem o dedinho, preparem, eu faço, né? Preparem tudo, porque a gente vai ter ao longo do dia. Fiquem ligadas, ativem a notificação, não percam, porque são peças únicas, com desconto assim, assim, assado. Quando eu dou uma condição assim, e já aviso mais cedo, é incrível. Eu posto, é questão de não dar meia hora, eu vendo tudo. Mas isso é uma das estratégias para cobrir uma falha que eu tenho. Não é bem uma falha, mas para cobrir um problema que eu tenho dentro da minha loja, que é essa quebra de grade. No ano passado, eu estava focando, e até o começo desse ano, na realidade, eu sempre foquei muito no orgânico. O que é venda orgânica? Venda orgânica é aquela venda que você não precisa investir para você ter um retorno, né? Então, eu sempre trabalhei muito no orgânico. Quando eu falo para vocês que eu cheguei no faturamento de 10 mil reais por mês, foi em vendas orgânicas. Então, hoje, eu sei que eu consigo extrair tudo que eu posso da venda orgânica. Eu trabalho não somente o Instagram, tá? Eu trabalho o Instagram, eu trabalho o WhatsApp. Como que eu trabalho o WhatsApp? Eu criei um WhatsApp Business até para separar, né? Para as pessoas verem que é um WhatsApp profissional da minha loja e tudo mais. Então, eu tenho separado. Eu já vou responder as perguntas de vocês, tá, gente? Vão mandando aqui, depois eu vou abrir para perguntas e eu vou respondendo todas, tá? Eu tenho esse WhatsApp separado. Eu trabalho grupos nesse WhatsApp. Eu tenho 2 grupos, se eu não me engano. Tô abrindo tudo aqui para vocês hoje. Eu tenho 2 grupos que tem em torno de 500 pessoas, mais ou menos, aí no total, fora os contatos que estão fora. Então, por exemplo, o que eu faço? Quando chega um contato pra mim, a pessoa entrou lá no meu site, tem um botãozinho do meu WhatsApp lá no meu site. A pessoa tá com dúvida sobre alguma peça, sobre a compra, como vai fazer e tudo mais. Ela clica naquele botãozinho e vem direto pro meu Instagram. Deixa eu ver se eu acho no celular. Vem pra esse celular aqui. O que eu faço? Quando essa pessoa entra em contato, eu já salvo o nome dela, o número dela, com a intenção de compra dela, com a data de compra ou que não é compra, se ela é cliente ou se é uma pessoa que está só com intenção de compra. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho como que eu salvo. Isso aqui é dica de ouro pra vocês, tá? Falei pra vocês que hoje eu ia abrir meu coração aqui pra vocês e eu real vou abrir meu coração aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, um contato aqui pra vocês verem como que eu salvo. Isso vai facilitar muito a vida de vocês e vai ajudar vocês a trabalharem com campanhas, tá? Isso aqui é muito legal. Deixa eu só achar um contato que dê pra eu mostrar aqui pra vocês. Ó,
Por exemplo, essa pessoa aqui... Opa, essa aqui não, deixa eu ver. Essa pessoa aqui, não quero mostrar sobrenome, tem que ser um... Vou tentar mostrar sem o número, tá? Ó, essa pessoa aqui, vocês conseguem enxergar? Olha o jeito que eu salvo. Eu coloco o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa. Do lado, eu coloco ali um hífenzinho, um tracinho, e ali esse int que tá escrito ali é que ela é interessada. É uma pessoa que ainda não comprou da minha loja, tá? É uma pessoa interessada na minha loja. Ela não chegou a efetuar a compra, mas ela se interessou. Ela perguntou sobre algum produto, sobre alguma coisa. Embaixo, aqui, ó, onde tá pesquisa, eu coloco da onde ela veio. Por que tá pesquisa aqui? Porque eu fiz uma pesquisa recente na minha loja e aí eu dei um cupom de desconto. Então, essa pessoa veio dessa pesquisa e eu salvei o contato dela por aqui, tá? Depois, eu coloco a data desse contato. Por que eu faço isso? Porque quando a gente vai trabalhar campanha, é muito diferente você trabalhar para uma pessoa que já comprou de você do que uma pessoa que ainda não comprou de você, que está interessado no teu produto. Então, quando eu salvo aqui e eu quero criar uma lista de transmissão, por exemplo, para anunciar uma oferta ou para anunciar um produto novo que chegou na minha loja, eu trabalho de formas diferentes os grupos de lista de transmissão. Aquelas pessoas, aqueles contatos que estão como interessados, eu trabalho com mais novidade, eu trabalho com, assim, algo mais diferente, eu não sou tão agressiva. Quando são pessoas que já são clientes, estão salvas como clientes, eu trabalho uma lista de transmissão mais agressiva, com mais ofertas, né? Com mais urgência ali de compra e tal. Utilizo mais gatilhos para essa pessoa. Por quê? Porque é muito mais fácil essa que já é cliente fazer a recompra dela do que essa pessoa que não comprou de mim. Eu preciso conquistar ela. Porque o processo de compra, ele é um namoro na realidade. Você precisa conquistar essa pessoa através de uma conversa, você precisa encantar ela de alguma forma para que você consiga trazer ela como cliente para você. Então eu trabalho em frentes diferentes, de formas diferentes. Isso me ajuda demais. É uma grande besteira, mas isso me ajuda demais, gente. Façam isso na agenda de vocês, de clientes de vocês, e determinem o que é essa cliente para você, o que é esse cliente para você, porque você vai trabalhar campanhas completamente diferentes. Isso vai funcionar. Ah, Luna, mas você trabalha, por exemplo, o que você trabalha nas suas campanhas? Eu vou fazer uma live, eu trabalho live. Ah, eu vou fazendo campanha de antecipação, por exemplo. O que eu faço nas minhas lives, que funcionam muito bem? As lives eu vou avisando com antecedência e eu vou postando spoiler. Nos grupos que eu tenho, inclusive, os grupos são aqueles que eu mais massacro de informação. Por quê? Porque a pessoa que tá no grupo, ela tá porque ela quer. É diferente daquele contato que eu tô mandando na lista de transmissão que ela tá recebendo sem querer receber, né? Mas ela tá no grupo porque ela quer. Todo dia sai uma pessoa? Sim. Todo dia entra mais gente? Sim, também. Então tem uma rotatividade bastante grande de pessoas ali nesses grupos. Mas assim, essas pessoas que estão nos grupos é mais fácil de você trabalhar, sabe? Então eu massacro essas pessoas de informação. Tá tendo uma campanha de carnaval? Eu mando lá. Ah, tá tendo de repente uma live que vai acontecer na semana que vem? Eu já começo a trabalhar uma semana antes. Por exemplo, eu vou ter uma live, se eu não me engano, eu não lembro agora a data, eu sei que eu tenho que começar a trabalhar na segunda-feira da semana que vem, já tá lá no meu calendário. Então, a partir da segunda-feira da semana que vem, eu já tenho que começar nos grupos de WhatsApp, massacrar. Para as pessoas que estão interessadas, em live eu não mando nada. Mas, para as pessoas que já são clientes, quando tá mais próximo da data, eu mando também. Então, trabalhar todos esses leads, trabalhar tudo que você tem aí é essencial. Uma coisa que eu errei muito lá no início, que eu não fazia e que agora eu tenho feito com mais frequência, é captação de lead. O que é captação de lead? Você pode ter uma loja desse tamanho e você pode ter uma loja gigantesca. Você vai precisar disso em algum momento. Então, independente do tamanho da sua loja aí, da loja que você tenha, comece a fazer isso a partir de agora. O que é um lead? O lead é o contato, o lead é a pessoa. É você ter ou o número do WhatsApp dela, ou você ter aí o e-mail dela. Enfim, é você ter o máximo de dados que você conseguir dessa pessoa para você conseguir entrar em contato e manter contato com essa pessoa. Você conseguir fazer campanha com essa pessoa. Eu não fazia isso no início. Eu mal salvava o telefone das clientes que eu já tinha em carteira. Então, hoje eu tenho uma noção que eu perdi muita cliente nesse momento. Porque
Eu poderia hoje estar mandando e-mail para elas, eu poderia estar mandando mensagem de WhatsApp para elas, enfim, e eu perdi muitas. Então, assim, se eu acho, né, se eu sei que eu já atendi, isso eu já sei, tá? Que eu atendi mais de 5.000 clientes nesse período aí, até agora, eu tenho certeza que foi muito mais, na realidade. Foi muito mais do que isso, porque muitos eu acabei perdendo nesse meio caminho. Então, hoje, na tua loja, se eu puder dar uma dica pra você que tá aí na tua loja, que já tá começando, ou se você tá aí já na labuta, faça a captação de lead e tenha um lugar guardadinho desses leads, porque você vai utilizar. Principalmente se você quiser começar a vender em escala. Vender em escala é você vender todos os dias e vender bastante, né? Ou você fazer uma campanha e vender bastante, enfim. Vender em escala é você conseguir vender uma grande quantidade de produtos o tempo inteiro, a hora que você quiser, a hora que você der o start. Então, pra gente fazer campanha em escala, lead é super importante. E lead, gente, é uma coisa muito cara. Quando você começa a fazer campanha de tráfego pago, quando você começa a fazer captação de leads, você tem que pagar por isso. Então, é muito caro isso. Então, o que você já tem, por favor, guarde com bastante carinho. É muito precioso isso pra você. Guarde isso com bastante carinho, porque você vai precisar deles mais tarde, tá? Não peque como eu pequei, não erre como eu errei, tá bom? Outra coisa, é inevitável você investir na tua loja. Inevitável. Inevitável. Hoje a gente tem aí um grande aumento, depois da pandemia principalmente, a gente teve um aumento, assim, que foi gigantesco, né, de vendas online. Aí as pessoas que nem vendiam online começaram a vender por conta da pandemia e tudo mais, então fez um boom de venda online. Nós estamos ainda na curva que está crescendo, então a gente tem que aproveitar muito disso. E nisso tudo, eu comecei a perceber que toda vez que eu invisto na minha loja, eu tenho retorno. Claro, eu invisto nas coisas certas, eu nunca dou o passo maior do que a perna. Eu sempre falo que a gente tem que fazer o que dá para ser feito naquele momento. Você não tem dinheiro para investir nas suas embalagens, naquela embalagem que você acha maravilhosa, invista numa embalagem mais barata, compre em menor quantidade, né? Mas você tem que imprimir carinho em toda vez que você faz o teu envio. Isso é super importante. Eu comecei a perceber que a experiência de compra do cliente é algo que hoje não é mais assim um atrativo ou não é ela não é mais um diferencial, ela é algo obrigatório. É obrigatório você proporcionar uma experiência de compra para o cliente. Obrigatório. E eu tenho percebido isso cada vez mais, assim. Depois que eu mudei uma embalagem da minha loja, e eu já até postei um Reels aqui mostrando a embalagem, eu tenho uma caixinha, eu não tenho ela aqui, mas eu tenho uma caixinha, que é uma caixinha bem bonita. Ela não custa barato, ela custa caro. Aquela caixinha, ela custa em torno aí, se não for contar o frete, R$5, com o frete ela custa R$7, porque sim, o frete é muito caro dessa caixinha. R$7 pro envio é caro, vocês sabem. É uma caixinha só, fora o restante que tem lá dentro. Só que depois que eu mudei a embalagem e eu coloquei essa caixinha, eu agreguei essa caixinha na experiência de compra, eu tive um número de feedbacks muito maior e eu tive também um número de recompra muito maior. Porque a pessoa, quando ela abre a caixinha e quando ela vê tudo que tem dentro ali, ela fica, meu Deus, ela fica impressionada com a experiência de compra que ela tem. E isso faz ela querer comprar de novo pela experiência que ela teve na abertura da caixinha, no cheirinho que veio, no brinde que veio. Ela quer saber se tem um brinde novo na loja, se não tem um brinde novo na loja. Então, experiência de compra é algo que vocês têm que começar a pensar em investir se vocês ainda não investem. E como eu falei, ninguém tá falando aqui pra você comprar uma caixinha de R$7 pra você fazer o envio da tua loja. Não é isso. É você fazer o melhor com o que você já tem. Dar o passo conforme a perna. Eu vejo muita gente me mandando mensagem, inclusive no Reels que eu fiz, foi o Reels da caixinha que eu mostrei algumas coisas de fornecedores e tal. Muita gente mandou, mas quanto custa e tal. E quando eu falei o preço, a galera ficou, meu Deus, mas é muito caro. Sim, é caro, mas eu não tive essa caixinha há um tempo atrás. Eu não tinha essa caixinha. Eu investia numa embalagem bem mais barata que custava R$2 e eu ainda assim tinha uma experiência de compra para minha cliente. E claro, hoje eu consigo investir, mas assim, invistam na loja de vocês. Tudo que eu tenho hoje da minha loja, o meu caixa da minha loja, ele é completamente a parte do que é meu pessoal. Eu praticamente não tenho o que é pessoal, na verdade. Porque, assim, hoje eu tenho condições de fazer isso, né? Graças ao meu marido também, que me apoia e me ajuda o tempo inteiro.
Mas hoje, assim, o foco é a loja, reinvestir na loja. Então, o meu caixa é completamente separado. Eu sei exatamente o que sai, eu sei exatamente o que entra. Eu tenho métodos até bem manuais de fazer isso. Por exemplo, eu comprei, paguei embalagem hoje, paguei fornecedor hoje, eu tenho uma agendinha que eu anoto somente os gastos que eu tenho. Então, fica muito mais fácil fazer o fechamento no fim do mês. E assim, gente, eu investi muito nesse tempo, de um ano pra cá, principalmente em conhecimento. O que eu comprei de curso, de planilha, de e-book, de equipamento, né? Mas o resto, assim, mas de conhecimento, o que eu investi nesse um ano não tá escrito. Não tá escrito de verdade. Eu investi demais em conhecimento. Existem muitas planilhas que você pode comprar, isso vai te ajudar muito, tá? Planilha de fechamento de caixa, você não vai pagar nem R$15 uma planilha de fechamento de caixa hoje na internet. Planilha de precificação, se vocês não sabem precificar o produto de vocês, vocês vão quebrar, tem que saber precificar o produto de vocês. Vocês têm que contar a embalagem, tudo que tá dentro da embalagem. Você tem que contar frete, se vem embalagem de outro lugar. Você tem que contabilizar tudo para você ter uma noção do que é o teu lucro líquido. Uma coisa é a margem que você coloca no teu produto. Outra coisa completamente diferente é o lucro que você tem. Porque sim, você tem que contabilizar aluguel, se você paga aluguel, luz, internet, site, se você paga site. Você tem que contabilizar tudo isso. E aí você me fala assim, tá, mas como que eu faço essa conta? Gente, eu nunca fiz essa conta. Existem milhares de planilhas aí na internet, que é só você colocar no Google ali, planilha, ou na Hotmart tem bastante também. Planilha de precificação. Você compra, acho que por 15, 20 reais uma planilha de precificação, dependendo, você compra até um combo de planilha de caixa, precificação, enfim... Você compra um combo aí por R$50. Então é muito barato. É só você colocar lá o custo do seu produto, custo dele, colocar o preço de venda, tudo que você gasta lá, que ele vai te dar isso já prontinho. Então é super fácil. Hoje em dia tá tudo muito fácil. Você não precisa ficar quebrando a cabeça para fazer isso. E aí você já tem uma noção se a tua margem tá muito baixa. Eu sempre trabalhei com uma margem bem confortável. Sempre. Se você for olhar na minha loja, hoje a minha loja não é a loja que é mais barata. Não é a loja mais barata. Eu nunca nem tive a intenção de ser a loja mais barata. Quando eu comecei a trabalhar com os fornecedores e tal, a gente sempre pegava indicação deles. Eles sempre passavam assim, bota lá 100% que tá legal. Gente, 100% é pra matar a tua loja. Hoje em dia, com a experiência de compra que a gente tem que entregar pro cliente, com o investimento que a gente tem em plataforma, em tudo que a gente tem, é pra matar uma loja, 100%, dependendo do teu produto. Óbvio, né? Tem produtos que a gente sabe que a margem é menor mesmo. Mas assim, se for roupa, se for acessório, se for maquiagem, 100% é pra matar a tua loja. Você não vai conseguir sobreviver muito. 100% que eu falo de você colocar em cima, porque se você tiver 100% de lucro, tá super ok, tá bem mais do que ok. Pra vocês terem uma ideia, hoje, a minha margem... Olha, eu tô abrindo tudo aqui pra vocês. A minha margem de lucro hoje na minha loja, ela que eu coloco em cima do produto que vem no preço de custo, eu coloco de 170% a 180%. Eu lembro muito bem do dia que a gente falou isso pro nosso contador. Ele falou assim, meu Deus, mas nossa, é muito bom isso, porque eu vejo loja que ganha não sei o quê. Realmente, se você for contabilizar, né, você tá jogando bastante ali, você tá jogando uma margem super alta. Mas... quando eu fui contabilizar o líquido disso, tava dando tipo de 33% a 43%. Gente, de 180 por 33% a 43%. É da gente ficar meio chocado, né? Porque sim, tem o custo de tudo, que eu não tava considerando, mas quando eu entendi um pouco mais de margem, quando eu entendi um pouco mais de como calculava, eu fui entender que sim, desce muito o valor pra gente. O que a gente realmente recebe na nossa mão é muito menor. Então, assim, tomem bastante cuidado com a margem de vocês, tá? Tomem bastante cuidado. Refaçam todo o cálculo que vocês têm de margem, porque você pode ter a melhor loja no Instagram. Você pode postar todos os dias, você pode vender todos os dias. Se você não tiver uma puta numa margem massa que dê pra trabalhar, que seja confortável pro teu negócio quebra, tá? Falta de gestão é algo que quebra a maioria, 90% das lojas hoje em dia, tá? Então, cuidem com a gestão de loja de vocês. Isso é super importante, você parar e calcular tudo isso, beleza?
Que mais? Ah, e assim, tava falando sobre o planejamento, né? O ano passado, eu tenho uma meta bem ambiciosa pra minha loja. Eu tô abrindo tudo aqui pra vocês. Estou na minha casa, então tô abrindo tudo aqui pra vocês. A minha loja, ela começou o ano passado com faturamento de zero. Gente, é muito, muito doido isso, né? Falar, ano passado eu comecei com faturamento de zero. É muito doido falar isso pra vocês. Mas assim, comecei com faturamento de zero. Eu tinha um faturamento um pouquinho melhor antes, daí depois ele foi caindo, caindo, caindo. Dependia só de indicação, daí ele foi pra zero em janeiro. Em fevereiro ele deu fez uma cócegazinha. Em março, mais ou menos. Abril, mais ou menos, em maio, ele bombou. Em maio eu fui assim, ó. Por isso que eu falo que eu fui do inferno ao céu em menos de 6 meses. E é por isso que eu falo pra vocês que vocês têm que ter fé na loja de vocês. Vocês têm que ter fé no taco de vocês. Porque é possível. Se eu conseguir, gente, com os produtos que eu tinha, sem ter um puto no bolso, vocês conseguem do mesmo jeito, tá? E aí eu cheguei a esse faturamento, que foi um super faturamento, assim, que eu falei, meu Deus do céu, o negócio tá aqui, eu não vou desistir, vai dar tudo certo. Só que para esse ano, a minha meta de faturamento, ela aumentou bastante. Ela aumentou bastante, assim. A minha meta de faturamento, como eu falei, estou abrindo aqui para vocês, é de até junho faturar 50 mil mês. 50 mil mês é bastante, né? Já fiz todos os cálculos, eu já sei quanto que eu tenho que faturar por dia, eu já sei o que eu tenho que fazer, já tá tudo planejadinho. Eu sou uma geminiana que eu não me perco no meu planejamento, eu faço tudo bem direitinho. E aí, até o fim do ano, eu quero estar faturando pelo menos 70 mil mês. Por que eu não subi tanto a meta? Porque conforme a gente vai subindo as metas, mais difícil fica de alcançar. Então, a minha meta é de 50 mil até junho e de 70 até 80, mas 70 mil para ser mais realista e ser mais pé no chão até dezembro. 50 mil é uma meta super alta, né? Vocês sabem, 50 mil reais é uma meta super alta de faturamento. Mas é super possível. Por quê? Porque hoje, tudo que eu tenho feito, eu reinvisto. Se eu ganho 10 reais, eu reinvisto os meus 10 reais, tá? Então, a minha prioridade é a minha loja. A minha prioridade é hoje, eu já até falei essa frase aqui esses dias, é tornar a minha loja rica e que eu continue pobre nesse primeiro momento. Então, essa é a minha maior meta desse ano, a minha loja ficar rica. Eu não quero ficar rica, mas eu quero que a minha loja fique rica esse ano. E aí, eu falei, tá, mas eu tenho que reinvestir, e eu tenho que pensar em reinvestir em lugares certos, né? Porque a gente não pode bancar louca e querer... Eu vi esses dias uma moça veio falar comigo, eu fiquei super triste por ela, porque ela falou assim pra mim, então, eu tinha um sonho de abrir uma loja física, e aí eu achei o ponto ideal, era um ponto lindo, maravilhoso, de esquina, ela me mandou até foto com vidro, uma vitrine linda e tal. E ela falou assim, só que o aluguel era muito caro, só que como o ponto era muito bom, eu tinha certeza que ia vender super bem e tal. O que aconteceu? Ela foi pro ponto, ela não conseguiu trabalhar direito, enfim. Ela fechou em menos de 6 meses. Foi um negócio absurdo. Ela me contou isso no direct, eu fiquei morrendo de dó dela, porque eu entendo o sonho dela. E inclusive ela me falou que ela ia voltar pro CLT, que ela tava super triste. Por quê? Porque ela fez um investimento super legal, mas não era a hora de fazer aquele investimento. A gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente está investindo, sabe? Tem que tomar bastante cuidado e fazer uma previsão de investimento, assim. Hoje, por exemplo, qual que é o meu maior investimento e eu tenho de onde tirar? Em marketing. Em marketing. Então, assim, ano passado a gente já tinha definido, eu já estava na busca de um bom gestor de tráfego ano passado. Tava muito difícil. Assim, quando eu decido encontrar alguém, um profissional, eu entro em todos os grupos que vocês podem imaginar. E eu vou procurando, eu vou pesquisando. Fiz entrevista com vários ano passado. Não senti firmeza em vários. Porque eu tenho uma filosofia de loja de que a pessoa entre para trabalhar comigo e que ela cresça junto comigo. A Gabi, não sei se a Gabi tá na live ainda, eu vi que ela entrou. A Gabi que trabalha comigo, ela é estagiária na Laluna. E eu tenho a mesma filosofia com ela. Eu falei pra ela, olha, Gabi, eu quero que você entre pra você não sair. Eu quero que você entre pra você crescer junto comigo. E se Deus quiser, você vai virar a nova gerente. Então eu quero que você vá pegando tudo aos poucos. E aí, eu falei que eu tô investindo em marketing. Então, eu falei, tá, o que eu vou fazer? Vou contratar um gestor, um bom gestor. E, gente, foi muito difícil de achar um cara que comprasse a ideia. Uma pessoa que
que tivesse a mesma filosofia, a mesma missão, assim, da gente e que tivesse a mesma sede que a gente, sabe? E quando eu falei a gente, é eu, a Gabi e o João, porque o João é meu sócio. O João, meu marido, é meu sócio. E aí a gente achou uma empresa muito legal, uma empresa de marketing super legal, assim, casou com a ideia, casou com o objetivo, casou com tudo, é uma empresa séria, uma empresa legal. E não é uma empresa só que tem um gestor de tráfego que faz o tráfego pra mim, ele não faz somente isso. O que ele fez quando ele viu a minha loja? Ele falou, tá, preciso fazer um diagnóstico da tua loja. Então a gente fez uma reunião, a gente conversou, eu passei mais ou menos o que estava acontecendo, em que patamar eu estava, o que eu já sabia fazer, o que eu ainda não sabia fazer, passei para ele. Depois disso, foi muita coincidência, não foi muita coincidência, na verdade eu pensei em fazer isso, eu fiz a descrição da minha persona, do meu público-alvo, eu fiz pesquisei meus clientes, fiz questionário, né, fui entender melhor qual era o meu público que estava comprando de mim agora. E aí eu fiz esse questionário, fiz uma apresentação bem legal, mandei essa apresentação pra ele, porque eu pensei assim, tá, ele vai trabalhar com o meu público, com a minha comunicação, ele precisa entender da minha comunicação, ele precisa entender quem é minha cliente, quem é o meu público, qual a idade desse meu público, o que esse meu público gosta, o que não gosta, se tem filho, se não tem filho, ele precisa saber tudo. Porque ele vai lidar com o meu público agora. Ele vai começar a captar mais público pra mim. Então eu fiz essa pesquisa, entreguei uma apresentação linda e maravilhosa pra ele, com lindos gráficos pra ele, pra que ele tivesse um norte também. Quando a gente pensa em contratar uma pessoa para trabalhar com a gente, ou quando a gente pensa em, de repente, em trabalhar com outro serviço, a gente tem que pensar que tem que vir da gente também, sabe? A gente tem que pensar que o que a gente der de informação vai otimizar o trabalho dessa pessoa. E foi isso que eu fiz com ele. Então eu tenho certeza, e ele gostou bastante, eu tenho certeza que ele gostou, porque sim, pra ele isso é muito útil. E isso, ele não vai partir do zero, ele já vai ter um ponto de partida. Então, isso pra ele é muito bom. Pra mim, me economiza tempo, me economiza dinheiro, porque ele não vai ficar querendo testar público do zero. E também me dá muito mais retorno muito rápido. Então foi esse o raciocínio que eu usei, assim, eu tentei me antecipar e super funcionou. Então se antecipem nas estratégias de vocês também. Então a gente está investindo mais em marketing agora. Quando foi agora na segunda-feira, a gente agora tem 2 gestores de tráfego que trabalham com a gente. Esses 2 gestores são ótimos, são super participativos, a gente trabalha junto mesmo. Eles fizeram um diagnóstico inteiro do site. Gente, plataforma de site, se você quer escalar a venda, ela tem que estar redonda mesmo. O caminho de compra desse cliente, ele é um caminho que ele tem que ser super facilitado, ele tem que saber onde ele vai clicar, tudo tem que ser tudo muito intuitivo. Ele tem que receber os e-mails da tua loja, os e-mails de confirmação de compra, ele tem que receber o e-mail de que a compra foi despachada, ele tem que entender e tem que ser muito fácil esse processo de compra. E aí, o que eles fizeram? Eles entraram no meu site, fizeram um diagnóstico inteirinho do meu site, falaram, olha, em vez disso você pode fazer isso, por que você não muda isso que fica melhor? Esse botão nessa cor fica muito melhor, por que você, sabe, me ajudaram e estão me ajudando ainda, não consegui mexer no site inteiro, porque site dá um trabalho do cão, e quem mexe no meu site, já respondendo a pergunta da Márcia, eu trabalho com a loja integrada, tá? A loja integrada é muito boa pra mim nesse momento, ainda é um pouco limitada, eu acho que eu vou precisar em algum momento mudar de plataforma, mas nesse momento ela ainda consegue me atender, não em tudo, mas ela consegue me atender. E aí, eles fizeram um diagnóstico, me mandaram várias correções que a gente tá fazendo ainda ao longo desses dias. Isso já, pra mim, foi um ponto super a favor. Eu tenho muita lição de casa, mas eu tô super feliz com essa lição, porque eu sei que vai ser pra otimizar, que vai ser pra vender muito mais. E assim, eu estou muito aberta a essa equipe a fazer o que eles me pedem. Então, se eles falam assim pra mim, muda teu site para azul neon, eu vou mudar meu site para azul neon, gente. Eu vou testar. Desde que eu abri a loja, eu tô testando tudo. Sabe? Eu testo estratégia o tempo inteiro. Eu testo estratégia o tempo inteiro. Eu testo estratégia de stories. Eu testo estratégia de live shop. Eu testo estratégia de margem. Eu testo estratégia de campanha. Eu testo tudo. E tudo que é legal, eu vou repetindo. E a mesma coisa no site. Se os profissionais estão falando pra eu mudar algo na minha plataforma, eu vou mudar, né? E é isso que a gente tá fazendo agora. A gente tá nesse processo. Lá no começo dessa live, eu falei assim,
o orgânico me ajudou muito. A venda no orgânico me ajudou muito. E agora eu quero explicar o porquê. Eu já sabia disso, mas eu não tinha isso na prática ainda. Quando eu aprendi a postar, e eu até ensino vocês a postar, ensinava mais, agora ensino menos, eu sempre acreditei muito nisso. Sério, de verdade, assim, acredito ainda muito nisso. Quando você aprende a postar e aprende a vender no orgânico, você pode ter certeza. Se aquele teu post foi muito bom e vendeu no orgânico, no pago, a hora que você botar dinheiro nele, ele vai vender assim a rodo, a rodo. Por quê? Porque o teu público, que é o público que já te segue, é um público teste pra você. Se você vendeu pra esse público, você pode ter certeza que se você botar um dinheirinho a mais ali e mandar esse teu vídeo, esse teu Reels ou essa tua publicação pra outras pessoas, você vai vender muito mais. O que acontece hoje e a grande frustração de lojas? Pega o post, bota dinheiro nesse post, faz tráfego pago nesse post e não tem retorno. Ou se tem um retorno, é um retorno muito pequeno. Por quê? Porque tá patrocinando o post errado, ou porque tá fazendo tráfego pago no post errado. Vocês têm que entender que o orgânico, ele é a base pro teu pago. Então, hoje eu consigo fazer criativos que vendem. Gente, a gente subiu campanha agora, segunda-feira, e no dia seguinte a gente já vendeu. Por quê? Porque os criativos são bons. Quando eu mandei os meus criativos, ela falou assim, eu preciso de alguns criativos para subir campanha. Falei, beleza? Eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer de criativo, mas comecei a pensar em estratégia de campanha, o que eu precisava colocar que ia brilhar mais os olhos, o que eu poderia colocar também para um público diferente desse aqui. Então eu fiz 5 criativos diferentes, fiz em foto e fiz em vídeo pra gente fazer esse teste. Só que aí eu já sabia como fazer. Eu já sabia o que fazer para vender, para despertar desejo nas pessoas. E, gente, funcionou. E funcionou muito rápido. Mas por que funciona muito rápido? Porque eu já sei o que vende. Eu sei o que vende na minha loja. Eu sei porque eu já testo no meu orgânico. E eu sei que eu consigo vender com aquilo. Então, vocês conseguem entender que é uma escadinha na realidade. Aqui você começa a aprender a postar em redes sociais, você começa a aprender a postar no Instagram, a postar no TikTok, a despertar desejo nas pessoas, a fazer campanhas dentro das suas redes sociais e a vender somente no orgânico sem botar dinheiro, sem investir nisso. Quando você vai subindo essa escadinha, você tá no pago, se você pulou essa etapa, fica muito mais difícil você chegar aqui. Então, sim, você precisa aprender a postar muito bem nas redes sociais, trabalhar muito bem Instagram, trabalhar muito bem o WhatsApp, você precisa entender de venda e precisa fazer tudo isso com técnica, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. A Gabi, ela é minha estagiária aqui, como eu já falei, ela trabalha no período da tarde comigo. E a Gabi, ela só tem 17 anos, ela nunca teve nenhum outro emprego, esse é o primeiro emprego dela, o primeiro estágio dela. Ela veio, a minha intenção era pegar uma estagiária que realmente eu pudesse moldar com os valores da minha loja. E aí eu falei pra ela já no dia da entrevista, eu falei assim, olha Gabi, a minha intenção é que você cresça aqui comigo, a minha intenção é que você fique por muito tempo aqui comigo, e eu vou te ajudar nisso, você não vai estar nisso sozinha, eu vou te ajudar nesse processo. Faz mais ou menos 4 meses que ela tá aqui comigo, 5 meses, uma coisa assim. E aí, mês passado eu fiz uma proposta pra ela. Falei, Gabi, o que a gente vai fazer agora? Eu vou te dar ferramentas pra você começar a vender, porque eu quero que você comece a vender e me ajudar nisso. Eu preciso começar a distribuir isso também melhor, né? Eu não posso concentrar todas as vendas em mim, porque senão isso fica muito pesado pra mim e eu preciso começar a ramificar isso. Conversei com ela, falei, olha, eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu nem sei se isso é legal, nem perguntei se isso é legal, mas eu fiz essa proposta pra ela. Falei assim, olha, eu quero que você aprenda a vender, mas eu não quero que você aprenda a vender pegando o celular e conversando com as pessoas. Eu não quero que você faça dessa forma. Eu quero que você tenha técnica de venda. Quero que você aprenda a vender com técnica e aí só depois você vai começar a vender dentro da Laluna. E aí eu ofereci uma comissão pra ela. Porque a minha proposta pra ela é assim, que ela cresça junto com a Laluna. É uma comissão pequena, sim, nesse momento, mas vai variar muito do que ela vender também. E eu falei, e é um incentivo pra ela também, porque ela tá sentindo que ela tá junto comigo. Ela tá sentindo que é real essa proposta que eu fiz pra ela, e é bem real. E aí eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou pagar um curso de vendas pra você,
eu vou te dar um curso para você estudar, um curso online. Escolhi um curso online que não era um curso muito complicado, que era um curso de fácil entendimento para ela, que não era muito longo. E falei, olha, todos os dias você tem 1 hora por dia para estudar isso aqui. Então, você tem 4 horas de estágio, você vai escolher 1 hora do teu dia aí que esteja mais calma para você, que você já tenha terminado as suas coisas. Você vai botar o fone de ouvido aqui mesmo no escritório e você vai estudar. Por que eu não quis que ela estudasse em casa? Porque eu quero incentivar ela, eu quero que ela sinta esse apoio aqui dentro do escritório mesmo. Eu quero que ela se dedique a isso aqui dentro mesmo. E eu quero que ela saiba que ela tem esse espaço aqui dentro também para estudar quando se trata da minha empresa. Gente, isso é desse tamanho pra gente. 1 hora por dia é nada pra mim. Pra ela, isso é gigante. Raramente uma empresa grande, ela te dá um horário dentro da empresa para você estudar, mesmo que seja para a própria empresa. As empresas hoje em dia, elas querem que você seja o melhor no que você faz, né? Que você seja o top, que você cumpra todas as metas, que você bata todas as metas, mas elas muitas vezes não te dão subsídio para isso. E eu quero que ela sinta que ela tem subsídio aqui, que ela sempre vai ter isso aqui dentro. Então a gente fez um programa de treinamento para ela. Ela tá fazendo esse curso, ela inclusive terminou esse curso hoje. O curso integralmente ela fez aqui. Eu coloquei para ela algumas metas, falei, olha, eu quero que você anote tudo, depois a gente vai revisar esse curso juntas. Mais alguns conteúdos gratuitos do YouTube também, quem tá me perguntando de curso e tudo mais, gente, tem muito conteúdo gratuito no YouTube, é só pesquisar lá técnica de venda, curso de venda, que vocês vão achar muita coisa. Também fiz uma trilha de vídeos do YouTube para ela assistir, que ela vai assistir depois. E aí, depois disso, a gente vai fazer o treinamento na prática. Eu vou sentar com ela e vou ensinar para ela como é a comunicação da aluna para essas clientes. Que é uma comunicação um pouco mais aberta, que eu não sou muito formal, porque ela precisa pegar isso. Todas as pessoas, a partir de agora que eu for contratar, elas precisam entender a linguagem de comunicação da aluna. Elas precisam entender que a gente tem uma comunicação muito carinhosa, muito específica, e que elas precisam levar isso adiante também. Não pode parar só em mim. Então, eu fiz esse treinamento com ela. A partir da semana que vem, a gente vai começar a treinar a comunicação e eu vou testar as técnicas de vendas dela, né? O que ela já aprendeu, e a gente vai adaptar nas nossas clientes e eu vou ensinar para ela na prática como que isso vai funcionar e como que eu quero que ela faça. Então, vocês vejam, gente, uma empresa também, isso faz parte da gestão da empresa, tá? Uma loja, quando você contrata alguém, não adianta só, por mais que você tenha loja física, não adianta você contratar, tem vaga para vendedora. Beleza, tem uma vendedora ali que você contratou. Mas você sabe se ela tá falando a mesma língua que você? A mesma língua que a tua loja? Você sabe se ela vai postar, de repente, algum story da tua loja, se ela tem a mesma linguagem que você usa? Gente, isso faz uma diferença gigante. Porque se ela não usa a mesma linguagem que você usa, isso dá uma quebra gigante na tua loja, sabe? De comunicação. Será que ela usa a mesma comunicação e o mesmo caminho de técnica de venda que você usa? É preciso você estar muito bem alinhado e você treinar qualquer pessoa que você contrate. É preciso você treinar, isso é de responsabilidade sua. A pessoa, ela vem com o currículo dela e ela pode ser muito boa no que ela faz, mas ela era boa naquela empresa. Na tua empresa você não sabe se ela vai ser boa. E é tua responsabilidade treinar ela para que ela seja boa. Porque normalmente é muito fácil a gente contratar as pessoas, falar assim, nossa, essa aqui não tá de acordo com o que eu quero, e simplesmente, mandar embora. E rotatividade dentro de uma loja é péssimo, de qualquer empresa, de qualquer negócio, é péssimo. As outras empresas olham com maus olhos, você não consegue ter uma estabilidade de ali, uma continuidade, né? É muito difícil você ter que ficar treinando pessoas o tempo inteiro. É péssimo em todos os sentidos, gente, é péssimo em todos os sentidos. Você tem que começar do zero o tempo inteiro. Então, sim, hoje a Gabi está sendo treinada com curso de técnicas de vendas. Depois que ela vai treinar por mais 1 mês na prática aí, que a gente vai sentar e vai fazer o processo todo juntas. Depois que ela terminar esse período de estágio, do estágio aí a gente vai começar a dar comissão, todas as vendas que ela atender, campanhas que ela criar, enfim, tudo que ela tiver de ideia, que ela conseguir colocar na prática, ela conseguir fazer captação de venda, ela vai ter a porcentagem de venda, isso pra ela vai ser muito legal. Isso pra ela vai ser, já tá sendo muito legal. Porque eu falo isso pra ela, brilha os olhos dela, é lindo de ver. Então, tenham pessoas que estejam alinhados com todos os teus objetivos. Isso é tua responsabilidade também. Não é só a responsabilidade da pessoa. É muito fácil a gente jogar na pessoa, né? Mas tome isso como tua responsabilidade também.
Então hoje eu tô no momento da minha loja e que eu tô vivendo um sonho. Essa semana eu comecei a viver esse sonho que é muito legal, assim. Eu já tinha vendas pelo site, já, não vou falar pra vocês que eu não tinha. Eu já tinha, sim, já vendo pelo site, já tenho site há algum tempo, já vendo, sim. Só que as vendas que vinham pelo site eram muito das vendas do orgânico. Eu tenho a sacolinha do Instagram, então eu sempre colocava o link da sacolinha. Eu fazia campanha, Black Friday, por exemplo, eu fazia uma campanha especial pro site. Isso acabava sempre dando certo também. Ano passado, inclusive, tive muitas vendas pelo site na Black Friday. Eu fiz um dia inteiro só de campanha pelo site, assim. E aí, só que vinha tudo do orgânico. Tudo vinha do orgânico. Gente, tudo vinha do orgânico. Tudo. Absolutamente tudo. Essa semana, a gente montou a campanha na segunda-feira com a equipe. A gente alinhou tudo. E era uma campanha teste. A gente tá testando o público ainda. E a gente já teve venda. E venda com ticket bom, sabe? Então, assim, essa semana as coisas começaram a acontecer de forma mais natural, com investimento e com retorno do investimento do pago. Isso é um e-commerce, né? E isso é muito legal, porque é a realização do meu sonho. E se eu começar a falar muito disso, eu vou começar a chorar aqui pra vocês. Eu não quero chorar. Mas, assim, eu precisava dividir isso com vocês, assim. Esse caminho todo que eu trilhei até agora é um caminho muito doido, porque, assim como de todos vocês que estão aqui na live, eu sei que vocês, tem dia que vocês batem cabeça para um caramba. Eu sei que tem dias que vocês falam, puta merda, não vendi nada, que difícil, vou desistir dessa porcaria aqui, vou voltar pro meu CLT. Gente, a minha loja tem 1 ano que tá vendendo tudo isso. É só 1 ano, tá? É só 1 ano. Se eu conseguir fazer isso em 1 ano, vocês conseguem também. Eu tenho certeza que vocês conseguem também. Só pensem que vocês têm que investir da forma certa. Não misturem gastos pessoais com gastos de loja, assim. Tenham tudo isso separado. Lembrem, coloquem isso como um mantra para vocês. Loja rica, dono da loja pobre. Sempre assim. A loja de vocês, ela tem que ter uma boa impressora. Ela tem que ter, sabe, invistam em estagiário, se você não pode, de repente, e você não quer contratar uma funcionária, invista em estagiário. Estagiário é maravilhoso, gente. Você consegue ensinar do zero a pessoa, sabe? É maravilhoso. Não tem esse preconceito. E cuidem da gestão da loja de vocês. Vocês têm a hora mais cara da loja de vocês. A hora mais cara é a de vocês. Essa é a mais cara. Você pagar um estagiário é barato, porque você coloca esse estagiário no operacional e você pede para essa pessoa fazer o que você gastaria horas fazendo. Você pede para essa pessoa fazer e muitas vezes ela faz até em menos tempo que você, porque ela é mais ligeira que você. E assim você consegue ter mais tempo para fazer gestão, para você programar a campanha. Uma loja, ela não vive sem campanha. Não vive sem campanha. Uma loja, ela não vive sem um calendário. Então, se vocês querem sair com uma lição, eu acho que eu passei muitos insights aqui pra vocês do que eu tenho feito. E eu acho muito legal essa troca que a gente tá tendo aqui. Eu já vou responder todas vocês. Mas eu acho muito legal porque eu aprendi também tendo inspiração de outras pessoas que também vieram do zero, que hoje estão lá num patamar milionário, tipo... E não é nem dono de loja, tá, gente? Inspiração de outras pessoas mesmo, assim, que eu sei que se ferraram durante uma vida inteira e hoje tem lá. E assim, aprendam com tudo que vocês veem hoje na internet. A internet é um mundo gigante, assim. Esses insights que eu tô passando aqui pra vocês, eu tenho certeza que amanhã vocês vão querer fazer algo que vocês captaram aqui na live. Eu vou montar uma campanha, eu vou montar alguma coisa, eu vou fazer um calendário. Eu tenho certeza que vocês vão querer fazer isso, porque é legal a gente ver quando funciona, né? Quando dá certo e a gente poder usar isso pra nossa realidade também. Isso dá certo pra qualquer realidade. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês funciona pra qualquer realidade, qualquer tamanho de loja. Eu acho bem importante falar isso pra vocês. Então, até o pessoal da gestão de tráfego tá mandando mensagem aqui. Então, comecem fazendo. Não tem outra saída. Comecem fazendo, tá? A hora de vocês é a hora mais cara da loja de vocês. Se vocês puderem contratar um estagiário, melhor ainda. Se vocês trabalham, eu sei que a maioria de vocês trabalha sozinho, né? Que não tem funcionário aqui na maioria das vezes. A loja online, ela tem muito essa coisa, esse preconceito que a gente tem que dar conta de tudo sozinha. A gente não tem que dar conta de tudo sozinha, né? A gente precisa terceirizar algumas coisas. Acho que a primeira coisa que eu terceirizei na minha loja foram as entregas. Eu vi que tava saindo muito caro ficar saindo com o carro aqui cheio de entrega e indo nos pontos.
E eu terceirizei com motoboy, terceirizei com frete barato pelos correios, por transportadora. E aí eu vi que terceirizar era o caminho pra mim, é o caminho pra toda loja. Não economizem no investimento de vocês para a loja de vocês. Tirem da cabeça de vocês que loja online não precisa investir. Precisa e muito, gente. Precisa e muito. O caminho de venda, o caminho de compra do cliente é muito mais difícil. Então, a gente tem que investir. Invistam nas coisas certas. Invistam em marketing. Peguem um bom gestor de tráfego, tem muitos por aí, né? Tem muitos muito bons por aí. Tem um grupo no Facebook, inclusive, que eu recomendo que vocês entrem, que é um grupo de gestores de tráfego mesmo, com esse nome. E lá tem muita gente, assim, que às vezes tá até começando, mas são pessoas que já têm um know-how legal, que já têm um portfólio massa, assim, e que cobram super barato. Eu sei que muitas vezes, até quando você tá no início da tua loja, você pensa assim, mas eu não posso investir em tráfego pago agora. Eu entendo isso. Eu entendo super, porque eu passei por isso também. Mas então invistam nas ferramentas do orgânico. Aprendam a postar. Invistam em iluminação. Invistam em cenário de loja. Invista na melhor versão do teu produto para você conseguir mostrar. Aprenda a postar, sim, é importante. Aprenda bastante a postar. Aprenda sobre site, é super importante. Por mais que você tenha uma loja super pequenininha que hoje você venda no Instagram, você vai precisar de site em algum momento, então faça agora. Faça agora, tá? Não demore para fazer. Hoje tem muitas plataformas aí que você começa gratuitamente. A Loja Integrada é uma delas. A Unbox é maravilhosa. Eu fiz muita publi do Unbox aqui, mas é porque eu gosto do Unbox, tá, gente? Eu gosto muito deles, a plataforma deles é muito legal. É bem facilitada, principalmente para quem está começando. Então, invistam em plataforma e invistam na loja de vocês, assim. Invistam na experiência do cliente, trabalhem com as ferramentas que vocês têm. Tem o WhatsApp, trabalhe o WhatsApp. Tem Instagram, trabalhe Instagram. Tem Facebook, trabalhe Facebook. Tem TikTok, trabalhe TikTok. As ferramentas que a gente tem hoje de rede social é como se fosse um shopping. Pensa você dentro de um shopping. Quando você vai num shopping, você entra no shopping muitas vezes para comprar uma coisa específica em uma loja. E você acaba passando por outras lojas. Não tem vezes que você acaba comprando de outras lojas? As redes sociais, o mundo da internet é praticamente um shopping, onde cada loja é uma rede social. E assim, a gente tem que aproveitar de todas elas, porque muitas vezes aquela pessoa que foi comprar naquela loja vai acabar passando na nossa loja, comprar na nossa também. Então, invistam nisso. Borrifem o conteúdo de vocês em todos os lugares. Na hora que vocês acharem que dá para investir em tráfego pago, invistam em tráfego pago. Uma coisa importante, tá? Quando você pensar em investir em tráfego pago, hoje o investimento, vocês nem me perguntaram, mas agora vou falar também. Quanto que a gente tem que investir para começar em tráfego pago? Vamos falar de Google e vamos falar de Facebook Ads, tá? Facebook Ads, para quem não sabe, o Facebook é a mesma coisa do Instagram. Então, se você quer fazer venda pelo Instagram, né, quer prospectar no Instagram, você tem que acessar, fazer anúncio pelo Facebook Ads, tá? Por conta de anúncios. Para começar investimento, você tem que pensar no mínimo, ali para Facebook, 600 reais, 500, 600 reais, tá? Isso é o mínimo. Agora tem a plataforma do Google também, porque tem muita gente que chega lá no Google e fala assim, eu quero laços infantis. E aí, se o seu site não aparecer na ferramenta de busca, enfim, se ele não aparecer, a probabilidade de comprar de você é muito pequena. Então, quando a gente investe em Google, ele vai lá pra cima. E aí ele vem como recomendado, né? Hoje, se vocês, depois que saírem da live aqui, entrem lá no Google e procurem Laluna Pratas, a minha primeira que vai aparecer. Mas por quê? Porque a gente está investindo em Google Ads também. Então, assim, para Google até é um pouco menos, mas para Facebook Ads você começa com 600 reais, mais o salário do gestor, que não é bem o salário, é um contrato que você faz. E o que você tem que ter muito em mente é que pelo menos nos 3 primeiros meses ali, você não vai conseguir retorno desse investimento. Por quê? Não conte com isso, é isso que eu quero dizer, não conte com isso. Por que eu quero dizer isso? Porque nesses 3 primeiros meses você vai testar criativo. Criativo é a arte, tá? É a foto, é o vídeo, é a música que você usa, é o produto que você tá colocando naquela arte, enfim. Então, você vai ter que testar criativo, você vai ter que testar copy, que é o texto que vai junto. Você vai ter que testar público, para saber se o público que o gestor tá buscando é o público certo, né? Se não tem que ajustar alguma coisa ali. Então, nesses 3 primeiros meses, não conte com retorno. Não pense assim, beleza, vou investir no primeiro mês, 600 reais, e aí vai vir mais 600 reais que eu vou reinvestir no segundo mês.
meses. Não. Tenha todo o dinheiro que você precisa para 3 meses para você conseguir sobreviver sem isso. Mas isso é necessário, esses 3 meses aí, botem na cabeça de vocês que são necessários para ajustar tudo isso, para que você tenha um retorno mais para frente, tá? E é necessário, quando você puder investir em tráfego pago, invista em tráfego pago. Não tem como não investir em tráfego pago. Existe a possibilidade de você ganhar muito sim no orgânico, mas existe um teto para isso. Você não consegue passar desse teto. É muito difícil você conseguir passar desse teto, tá? Então, hoje a minha dica para vocês aí é aprendam a apostar no orgânico, para quando vocês forem pro pago de vocês, aí vocês conseguirem faturar muito mais de uma forma muito mais rápida, tá? É isso que tá acontecendo comigo. Eu tô vendo a minha loja virar uma loja virtual para um e-commerce de verdade. Isso me deixa muito orgulhosa, que eu sou uma enfermeira, eu entendo muito bem de atendimento de SAMU, né? Mas agora eu tô entendendo cada vez mais de loja. Eu acharia injusto não compartilhar isso com vocês, tudo que eu tenho feito até agora. E é por isso que eu vim aqui da minha casa, porque hoje é um papo de empreendedora para empreendedora, não é um papo de professora, hoje não tem folha, hoje não tem nada. A ideia era a gente ter um bate-papo mesmo. E eu vou aproveitar para responder as perguntas de vocês aqui, que vocês mandaram. Deixa eu ver. O pessoal falando, a Erika falou que fazem teste até de graça nas lojas, é verdade. Ah, que legal. Vai pensar em uma estagiária, pois sou professora, não estou dando conta. Tá vendo? Às vezes o trabalho... A Gabi... Quando ela veio pra cá, eu pensei, gente, ela não vai conseguir nem mexer no site logo de cara, porque é muita informação pra ela. Só que eu tenho 36 anos, né? A informação que é muito pra mim, pra ela não é nada. Ela, no que eu levava ali, eu levava às vezes 2, 3 dias, porque claro, né? Não tinha que tomar conta só disso, tinha que tomar conta de uma série de coisas. Levava 2, 3 dias fazendo, ela faz uma tarde, tá? Então, invistam no estagiário, façam boas entrevistas. Contratem, se possível, uma empresa para fazer essa entrevista para vocês, porque as empresas empresas de RH têm mais experiência de perfil. Estagiário, quando você for contratar, tem que casar muito com o seu perfil, porque é uma pessoa que tá ali o tempo inteiro com você. O João tem uma estagiária, eu tenho uma estagiária na loja, agora a estagiária do João também tá vindo aqui pro Aluno Ensina para me ajudar com posts. E, gente, estagiário é uma delícia trabalhar, assim, com esse pessoal. As meninas que a gente levou uma sorte muito grande, porque a gente tem meninas maravilhosas junto com a gente, assim. E é muito bom, recomendo demais, assim. Deixa eu ver. Prof maravilhosa. Márcia, sua maravilhosa. Deixa eu ver que alguém tinha perguntado alguma coisa aqui. Que janeiro e fevereiro foi osso. Deixa eu falar um negócio pra vocês, esse comentário, janeiro e fevereiro foi osso, tá? Janeiro e fevereiro são meses muito difíceis pra quem tem comércio no geral. Isso, eu vim de comércio, né, gente? Minha família tinha pet shop a vida inteira e tal. Então, eu cresci dentro de um comércio. E aí, comércios nesses meses de janeiro e fevereiro, eles vendem menos mesmo. Por quê? Porque a pessoa, ela vai pensar em investir numa roupa, sei lá, num tênis, em qualquer coisa, depois do período de matrícula de criança, de pagamento de PVA, de pagamento de PTU, todas aquelas coisas que são aí de início de ano, é muito normal. Meu ano também, o janeiro também, não foi um mês que eu fale assim, nossa, foi tipo dezembro, foi maravilhoso. Não foi. É normal isso acontecer, mas eu já tô bolando estratégia para que janeiro do ano que vem ele não foi ruim, tá? Mas ele não foi o meu melhor mês. Então, eu já tô pensando em estratégias pro ano que vem, pra gente dividir campanhas de repente em dezembro, em janeiro, ou eu super fazer uma campanha em dezembro pra ela conseguir equilibrar meu janeiro. Também isso rola, tá? Falando de meta anual, rola também. Então, pensem na estratégia pro ano que vem de vocês e já deixem essa estratégia prontinha. Demorou pra crescer sua loja? Lorena, eu tô com a minha loja tem 4 anos e meio. Durante 3 anos eu vendia com a maletinha. Eu pegava a minha maleta e eu ia na casa das pessoas. Eu marcava a visita e eu ia vender na casa das pessoas sem conhecer a pessoa, sem saber se a pessoa ia me roubar. Quase fui roubada várias vezes. E eu dependia muito da indicação de uma cliente para outra e tal. Vendia mais, claro, numa sentada ali. Muitas vezes vendia um ticket bom. Mas eu ficava dependendo disso, era muito difícil. Eu até tinha algumas visitas que eram marcadas pelo Instagram, mas ainda era muito difícil, eu tinha uma desconfiança muito grande. Afinal, eu carregava uma maleta cheia de joia por aí.
E aí eu tinha medo, né? E muitas vezes não compensava, porque eu moro em São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, do lado do aeroporto. E muitas vezes a cliente ela ficava a 40 quilômetros, 30 quilômetros daqui da minha casa. E aí eu tinha que ir até lá. Eu gastava esse tempo indo até lá, gastava combustível e carro. Chegava lá, vendia R$ 200. Às vezes a cliente demorava, a minha última cliente que eu atendi assim, foi ela que me fez parar. Ela ficou. Eu fui até a casa dela, eu demorei 40 minutos pra chegar. O meu marido normalmente ele tentava ir junto pra me ajudar nessa segurança e tal. E aí, eu lembro que ele ficou no carro, eu subi, fui no apartamento. Eu tava com meu braço machucado, eu tinha machucado meu ombro, a minha maleta era pesadíssima. Subi vários lances de escada, ela morava no quarto andar. E aí cheguei lá, eu fiquei. Então pensa, eu levei uns 40 minutos pra ir. Cheguei e fiquei lá 3 horas. Sem mentira, ela provou tudo que eu tinha. E aí depois que ela provou tudo que eu tinha, ela separou algumas peças. E aí ela provou essas peças de novo. Daí ela tirou as que ela tinha gostado mais ou menos. Daí ela provou mais 5 vezes. Eu fiquei 3 horas lá com ela pra ela comprar R$ 200. E aí eu falei, putz, isso aqui tô perdendo dinheiro, né? Porque meu tempo é dinheiro, podia estar fazendo outra coisa, podia estar atendendo outra cliente, podia estar investindo em marketing, podia estar fazendo gestão, podia estar fazendo um milhão de coisas aqui, falando com um monte de cliente pelo WhatsApp, e eu tô aqui, né? Saí de lá de noite, resumindo. Passei a tarde na casa dela, e eu voltei pra casa desanimadíssima, e eu falei, não, aquilo pra mim foi o ó. Isso foi se eu não me engano, foi em dezembro de 2000... Foi em dezembro de 2021, eu acho, se eu não me engano. Não, mentira, foi um pouco antes, foi alguns meses antes. Mas, daí eu falei, não, agora eu vou vender online, eu tomei um tombo, né? Porque eu pensei, vender online é só postar todos os dias. É o que todo mundo pensa, é só postar todos os dias, vou lá, posto um monte de foto bonita. Eu sempre tinha um bom gosto pra foto, assim, eu nunca fiz fotos ruins, tá? Eu sempre fiz fotos boas. Eu considero ainda as fotos que eu fazia lá atrás fotos boas. Mas eu não conseguia vender. E eu falei, não, preciso entender esse Instagram. E aí fiz um curso de Instagram o ano passado. Foi em fevereiro que eu fiz uma mentoria. O ano passado. Terminei essa mentoria em março, abril, por aí. E em maio a minha chave virou. A minha chave virou e eu comecei a vender tanto assim a partir de maio do ano passado. Isso não tem um ano, gente. Doido, né? Não tem um ano, tá? Mas a minha loja ela vai fazer 5 anos agora em junho. Que mais? Deixa eu ver as perguntas de vocês. Live diferente essa, né? Nunca fiz uma live assim com vocês. Indica esse curso de vendas? Suelen, eu vou te falar bem a real, assim. Eu acho que tem cursos melhores que esse que eu indiquei pra Gabi. Eu achei que foi um curso muito breve. É um curso, na verdade, pra dar só uma base pra ela. Lembrando que a Gabi ela só tem 17 anos e nunca trabalhou vendendo nada. Então eu precisava que ela entendesse como abordar um cliente, como fazer uma comunicação com o cliente, como fazer fechamento de venda. Era isso que eu precisava que ela entendesse. A gente vai aprofundar esse conteúdo mais pra frente. Eu vou sentar e vou aprofundar isso com ela. Eu acho que a melhor estratégia é essa. Mas assim, tem muitos cursos bem legais de venda. Minha dica pra você é dar uma procurada primeiro em criadores de conteúdo no YouTube. Tá? E aí você vê qual é a linguagem deles, né? Tem pessoas que são que focam em vendas online, tem pessoas, a maioria foca em venda física mesmo, né? Em venda presencial. Mas primeiro dê uma boa procurada no YouTube, assim, pra ver se você se identifica. Porque já aconteceu, inclusive, de eu achar que um cara era muito bom numa estratégia lá de e-commerce que ele usava. E aí assisti uma aula dele, foi uma porcaria a aula dele. Uma grande porcaria, e eu me desencantei com o cara, com a comunicação e a dinâmica de ensino dele. Porque tem gente no mercado que às vezes até sabe muito, né, entende muito do assunto, mas quando vai dar uma aula, não sabe dar aula porque não tem metodologia. Tem que ter método, a aula tem que ter método. E é por isso que eu não abro mais live aqui pra vocês, porque eu não consigo de ensinar, né, ensinando vocês aulas. Porque eu teria que programar, é um conteúdo programado, enfim, isso leva tempo e tal, é responsabilidade. Então, procurem pessoas que vocês gostem do método, tá? Que mais? Deixa eu ver o que vocês me mandaram aqui. Como é o nome da minha loja? A minha loja é a Laluna Pratas CWB, tá? Dá uma procurada lá. Loja integrada, dá uma googlada lá que você já vai procurar. Que mais? Indiquei já a loja integrada pra vocês. Alguém me chamou de lindona, muito obrigada, estou descabelada hoje.
já tive tanta decepção com gestor de tráfego. Eu te entendo. Você sabe que antes de contratar essa empresa, e é por isso que eu demorei tanto tempo para contratar, eu entrevistei muitas pessoas, como eu falei pra vocês. Antes de entrevistar essas pessoas, o ano passado eu contratei um gestor. E, gente, foi uma loucura, foi uma decepção gigante. Ele falou assim, não, eu queria fazer Facebook Ads, eu queria fazer campanha de Instagram, né? E eu falei, ó, eu quero fazer isso e tal. Ele falou, não, tá errado. A gente tem que fazer Google, foca em Google, que Google é um negócio. Eu já trabalhei com Google lá nos Estados Unidos, já trabalhei dentro da Google, e eu sei como o Google funciona, eu sou o cara em Google e tal. E eu falei, gente do céu, esse cara deve ser muito bom. E ele falou assim, eu sou tão bom que eu vou fazer uma proposta pra você. Eu não vou te cobrar nada de mensalidade, não vou te cobrar nada nesse início, só bota investimento lá, paga o Google lá, bota investimento, que daí eu vou fazer as campanhas, e aí depois que você começar a lucrar, que começar a sair venda, daí a gente faz uma proposta pra você. Falei, perfeito, vamos lá então. E assim, o cara tinha uma proposta legal, a princípio ele tinha um currículo legal, e aí quando a gente realmente começou a querer rodar isso, ele começou a fazer as campanhas lá, e assim, só que a gente tem uma grande vantagem, né? O João entende um pouco de Google Ads. Ele trabalha no escritório dele também com anúncios no Google, ele fez um curso também que ensinava isso, então ele entende mais ou menos como funciona a ferramenta. E ele falou, nossa, mas tem uns negócios meio estranhos aqui que ele tá colocando, né? Mas tudo bem, vamos confiar no cara. E o cara começou a falar assim pra mim, não, Instagram é besteira, rede social é besteira. Sabe o que você tem que fazer? Posta no YouTube. Ele tá certo em falar de postar, né, no YouTube. Mas eu falei, tá, mas o que eu posto no YouTube? Eu não tinha noção nenhuma de rede social, tá, gente? Eu falei, não, posta qualquer coisa. Sabe fazer maquiagem? Faz maquiagem lá e põe o nome da tua loja. Eu falei, mas isso não faz o menor sentido. Enfim, resumindo, a estratégia dele foi uma porcaria, não deu nada certo, o cara sumiu, não deu satisfação, não falou mais nada, tive uma péssima experiência com o cara e eu fiquei traumatizada a ponto de demorar muito pra contratar outro, entrevistar vários e tal. Mas entrevistem vários, assim. Tem vários muito bons no mercado, assim. Inclusive, nesse grupo do Facebook que eu falei pra vocês, de gestores de tráfego, lá os meninos, as meninas e os meninos que fazem, eles colocam, inclusive, os resultados deles. Então, dá pra você ter uma noção se o cara é bom, inclusive, na tua área. É muito diferente um gestor que trabalha e-commerce para um gestor que trabalha loja local, tá? Muito diferente, assim. A maioria trabalha loja local, difícil, assim, você encontrar um que trabalhe só com e-commerce e tal, que seja especialista nisso. Então, tem essa diferenciação. Quando vocês forem pensar em contratar, contratem um que já entenda um pouco mais de e-commerce, porque, sim, as formas de campanha são completamente diferentes. E deem uma olhada, vão pesquisando, vão namorando, depois marquem uma entrevista, conversem com a pessoa, vejam qual é a proposta da pessoa. Eu já marquei várias e não fechei várias também, então... Agora que funcionou super bem, assim, graças a Deus que deu super certo. Qual seria uma margem legal após cobrir todos os custos? Depende do seu produto, depende muito do seu produto, mas tem que ser uma margem positiva, tá? Uma margem que eu considero aí para venda online a partir de 30%, tá? Isso margem de lucro, você tirando seu aluguel, luz, água, telefone, gasto de marketing, funcionário, fornecedor, enfim, tudo. Pelo menos 30% para você conseguir respirar. Que mais? Que bom que vocês gostaram dessa live, gente. Eu nunca fiz uma live assim e tava meio ansiosa. Se puder dar uma dica de curso que vale muito a pena, seria de grande valia. Anne, eu vou te falar uma real aqui pra você, tá? Eu falei que eu parei de fazer curso esse ano e tal, e é uma verdade, eu não tô mentindo aqui pra vocês, não tô aqui nessa live pra fazer pitch de venda não, tá? A minha intenção é, assim, pra esse ano, a hora que as coisas caminharem, eu bater minha meta, essa é meu grande objetivo, eu vou montar um curso do zero. O último curso que eu dei, a última turma de mentoria que eu dei, ela era uma turma de mentoria que ela não pegava só Instagram, o nome era Instagram para lojas, mas eu falei, putz, não faz sentido só ensinar Instagram, porque eu não acredito mais só nisso. Não acredito mais só em venda pelo Instagram, eu acho que é um conjunto de coisas. Se a pessoa tem lá o cliente no Instagram e ela não sabe fechar uma venda, não faz sentido, né? Ela não vai conseguir vender e aí não faz sentido. Não adianta só saber postar no Instagram, você tem que saber postar com estratégia e com venda, com foco em venda, gerando desejo e tal. E aí, para essa turma,
Eu ensinei assim do zero, a postar no Instagram, ensinei a fazer venda pelo WhatsApp, dei vários scripts de vendas prontos, assim, de PDFs prontos para elas têm os PDFs para falar com pessoas pelo WhatsApp, para fazer campanha de venda, enfim, para lista de transmissão, para grupo e tudo mais. E pra mim fez muito sentido, assim, sabe? Então eu ensinei elas tanto a parte de Instagram quanto a parte de venda, fechamento, live shop e tudo mais. O que eu vejo hoje mais sentido é fazer um negócio do zero, fazer tipo uma escada mesmo, assim, pra vocês. Olha, eu faturo quanto hoje? Eu faturo R$1.000 por mês? Sim, tem gente que não fatura nada, que manda mensagem que fala, eu não faturo nada ainda. Você não fatura nada? Então vamos começar aí com a meta de faturar R$1.000. Então, como que você vai fazer pra faturar R$1.000? Você não tem grana pra investir? Então, esse é um curso. Ah, você fatura já de R$2.000 a R$5.000? Você quer faturar 10? Esse é o outro curso. Sabe, fazer uma escadinha pra vocês, eu acho que isso faz muito mais sentido. E usar das estratégias certas, assim, sabe? Não ensinar pra vocês uma estratégia pela metade. Ensinar uma estratégia inteira de experiência mesmo que eu tô trazendo pra vocês. Ensinar métodos prontos pra vocês. Inclusive de gestão de tempo. É uma coisa que ninguém valoriza, mas a gestão de tempo pro empreendedor é algo muito importante que se você não sabe fazer, você se perde completamente. Então, ensinar isso do zero pra vocês, assim, pegar na mãozinha mesmo, falar, olha, vem cá, você quer faturar tanto? Então, é isso aqui que você precisa saber. Você não precisa saber disso aqui, é isso aqui que você precisa saber, mas você tem que saber fazer muito bem feito. E aí, fazer um negócio bem completo pra vocês, assim. Mas, como eu sempre falo aqui, eu não faço nada pela metade. Quando eu for fazer, vai ser algo muito massa, vai ser o melhor curso do mercado. E eu não quero fazer isso de qualquer jeito. Então, quando eu for fazer, vocês vão ser os primeiros a saber, tá? Que mais? Venda em escala na advocacia. Vanessa, você tem que ir pro curso do Vinícius. Vinícius Nunes, tá? Se a Vanessa tá aqui ainda na live, Vanessa, quem pode te ensinar isso é o Vinícius. O Vinícius, ele é foda, tá? É só ele, assim, ele é o cara. Uma coisa que eu quero dizer pra todo mundo que tá aqui na live também. Esse ano eu fui pra um evento do Vinícius, esse cara que eu tô falando aqui. Eu fui pra um evento ano passado, em Campos do Jordão, que foi um evento da turma do meu marido, de advogados, né? Lá teria Joel J, teria vários nomes grandes da advocacia, né? Do meio jurídico aí. E teriam assuntos diversos, mas assuntos do mundo do direito. E aí eu falei pro João, eu quero ir junto porque eu tenho certeza que eu vou aprender. Eu tenho certeza, é a tua área, mas eu vou aprender também. Gente, dito e feito, aprendi muito. Então não se limitem só à área de vocês. Sigam grandes players de áreas diferentes também, porque sempre você vai ter um insight, tá? Sempre, sempre mesmo. Mas siga o Vinícius, pra quem tá perguntando aí de nicho de direito. Vinícius, gente, o Vinícius é maravilhoso. E é ele que tá mudando a vida do meu marido, tá? Como você captou esses leads? Anne, os leads que eu captei foram leads... eu tenho parte deles, tá? Quando você vai fazer método de captação de lead, você tem que sempre estar fazendo captação de lead, tá? Eu não trabalho com e-mail marketing hoje, isso é uma das metas do ano. Eu tenho 2 metas ainda que eu não consegui fechar. Uma é fazer um blog pra minha loja, acho que isso pra mim é algo que eu tenho que fazer, não fiz ainda. E a outra é fazer e-mail marketing. E-mail marketing, ele pode ser responsável por até 10% do faturamento da tua loja. E assim, tem gente que nem abre isso, mas tem gente que abre e acaba comprando. E sim, tem até estratégia para você trabalhar em e-mail marketing. Por exemplo, o cliente que compra direto de você trabalha de uma forma. Cliente que, nunca comprou, você trabalha de outra forma. Cliente que nem abre o teu e-mail, você trabalha de outra forma. Então, cliente que tem um ticket maior, que compra mais, você tem uma forma diferente daquele que compra menos, que já comprou menos e tal. Então, são formas diferentes de trabalhar. Hoje a captação que eu tenho é muito de campanha. Então é só você fazer campanha. Faz campanha na tua loja, tudo você envolve campanha. E bota a campanha pra fazer. Hoje tem até o ManyChat, não sei se vocês conhecem o ManyChat. O ManyChat é uma ferramenta gratuita que você tem aí, que você pode automatizar algumas respostas e fazer captação de leads. O ManyChat é muito bom pra isso. Não recomendo que vocês façam o uso do ManyChat o tempo inteiro na loja de vocês. As pessoas gostam de falar com pessoas. Então, cuidado com o uso excessivo de ManyChat.
mas o ManyChat também é uma ferramenta para isso. O restante veio muito assim de... Eu tenho uma carteira grande, mas por tempo de loja e porque eu fui guardando todos esses números também, não fui perdendo de uns tempos pra cá, porque como eu falei no começo eu perdi bastante. E fazendo campanha. Faz campanha no teu Instagram. Você pode dar, de repente, um cupom de desconto para quem responder uma pesquisa para você rapidinho, ou para quem te passar o contato, te passar o e-mail, enfim. Você pode fazer campanha. Dá para fazer bastante campanha. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, senão a gente vai encerrar. Tem alguma outra forma de fazer isso também, colocando etiqueta na conversa. Eu perdi essa parte, Anne, não sei do que você falou. Que bom que achei você ao vivo. Quantas peças em média de cada modelo? Fico com essa dúvida. Suelen, depende muito do tamanho da sua loja e do quanto você vai investir. Quanto mais tráfego você investir, mais grade você tem que ter. Quando você começa a pensar em e-commerce e não mais em loja virtual, você começa a pensar em diminuir a sua coleção e você fazer uma coleção menorzinha e aumentar o seu estoque dessa coleção. Então, a gente pensa em profundidade e menos variedade, tá? Esse é o meu foco a partir de agora. Eu tenho uma variedade gigantesca de produtos, gente, gigantesca. Só que para eu conseguir aumentar o meu estoque de cada produto, eu não consigo simplesmente hoje continuar comprando lá as 100 peças que eu compro do meu fornecedor, sendo que cada um antes eu comprava 2 e agora comprar 10. Eu não consigo fazer isso, até porque eu daria um passo maior do que a minha perna. Então, o que eu tô fazendo? Tô diminuindo a variedade de compra e aumentando a quantidade, tá? Então, hoje, assim, eu vendo acessório, né? Então, hoje, se antes, acessório joia, que é diferente de vender acessório semi-joia, nesse quesito. Até por valor agregado de produto. Mas se antes eu comprava, tipo, uma peça de cada um, hoje eu compro 8, 9, 10, 12. Depende muito, tá? Mas depende do tanto que você vai investir também. Como trabalhar isso tendo poucos seguidores? Olha que pergunta legal. Orgânico não depende de seguidores. É claro que é interessante a gente sempre aumentar a base, a gente tem que sempre estar buscando isso. Mas você pode trabalhar com o que você tem. Eu já tive alunas com 800 seguidores que fecharam aí, tipo, R$2.000 de vendas em 2 horas. É você trabalhar com o que você tem. Trabalhe todas as ferramentas muito bem feito. Se você trabalha stories, trabalhe stories bem feito. Se você faz live, trabalhe antecipação, trabalhe campanha de antecipação, trabalhe a live muito bem feita, a dinâmica da live muito bem feita. Dá pra fazer... Enfim, se você tiver aí uns 500 seguidores, dá pra fazer muita coisa mesmo. Só que você tem que trabalhar com todas as ferramentas, não adianta só você postar todos os dias lá no feed e fazer um story que não vai rolar. Você tem que trabalhar tudo muito bem trabalhado, tá? E é isso, né, gente? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra baixo. A intenção era ter uma conversa com vocês mesmo, não ser nada muito... Qual o melhor post? Qual o melhor, post ou Reels? Depende da sua estratégia, Liana. Depende da sua estratégia. Eu sempre falo que o Reels tem muito mais alcance e continua tendo. O Reels, ele dá muito mais visibilidade pro produto físico, porque ele chama muito mais atenção pro produto físico, tá? Então, se você for colocar numa escala de prioridade, o Reels sim continua sendo melhor, mas depende da tua estratégia. Se você for trabalhar tráfego pago, por exemplo, pode ser que, de repente, a estratégia de foto seja boa. Essa é a estratégia que eu tô usando na minha loja. Por exemplo, hoje eu não trabalho só Reels. Eu já trabalhei só Reels. Quando eu fazia venda só no orgânico, trabalhava só Reels. Hoje eu trabalho Reels e foto. O vídeo, ele te dá mais possibilidades, assim, sabe? De você prender mais a atenção da pessoa, né? Despertar mais desejo. Você trazer mais conteúdo no Reels é mais interessante. Mas aí vai muito da tua estratégia. Por exemplo, você não consegue postar todos os dias porque você tá priorizando Reels. Então, poste um dia Reels, um dia foto, ou 2 dias fotos e um dia Reels. Só não deixe de postar. Nenhuma loja consegue vender sem postar, tá? Gente, eu acho que é isso. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Se você aplicar o que ela ensina no curso, em um mês já tem resultado. Não sei quem é ela. Será que sou eu? A Suelen. A Suelen é muito boa. Eu fiz um curso da Suelen uma vez lá no comecinho, quando eu era bem iniciante. Quando eu era iniciante, pra mim era bom. Hoje, sendo bem honesta, assim, eu não vejo muita novidade pra mim, porque eu já fiz bastante curso. Então, mas pra quem é iniciante é muito boa também.
Gente, é isso. Muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui, por vocês terem ouvido, por vocês estarem participando também. Desejo muito sucesso para vocês. Vou dando notícias aí para vocês sobre como está o andamento de tudo. Espero ter contribuído com vocês. Eu acho que eu resumi muito resumido o que aconteceu até agora. Tá bem resumidinho mesmo. Mas eu acho que é para trazer mais, assim, terem pelo menos um caminho, sabe? Pra vocês pelo menos saberem que, putz, tem jeito. Que, putz, eu preciso ter um pouquinho mais de estratégia. Putz, amanhã eu vou levantar e vou fazer isso. Eu espero que eu tenha conseguido trazer insights pra vocês. E muito obrigada. Como ter assessoria sua? Por enquanto eu não vou abrir. Só depois. Quando eu for abrir, eu aviso vocês também, tá bom, gente? Quando eu for fazer, a gente vai botar a loja de vocês lá em cima. Por enquanto, fiquem ligados aqui. Não tô sendo tão frequente nos conteúdos aqui, porque sim, né? Eu falei pra vocês, eu sou muito honesta com vocês aqui. Se é pra aparecer aqui descabelada a minha loja, eu vou aparecer. Se é pra aparecer limpando o escritório, eu vou aparecer. Mas eu gosto de ser muito honesta e gosto de ser muito próxima de vocês. Então, no momento em que eu não estou postando tanto, é porque vocês podem ter certeza que a loja tá pegando bastante. Tá bom, gente? Um beijo, obrigada por todo mundo aí. E eu vou deixar essa live salva lá no YouTube.